Glória a Deus, glória, 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 aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, Pai de amor e bondade. Bom dia, Espírito Santo. Na doce presença do Senhor estamos, aleluia. Muito bom dia, povo de Deus. Aleluia. Agradecemos ao Senhor por esta nova oportunidade, esse novo dia. Nós deitamos, dormimos, acordamos, já estamos de pé, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E elas são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Deus é bom. Aleluia. No Senhor encontramos paz, a paz perfeita. Nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor. O nosso pãozinho diário hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Os versículos do 21 ao 29 e depois o versículo 31. Glória a Deus. Vamos consagrar tudo que nós somos e tudo que nós temos na vida nas mãos do Senhor, né? Nós consagramos todo o nosso ser a Ti, ó Pai. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim, aleluia. Aqueles a quem Deus chama. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Porque a loucura de Deus é mais sábia do que aos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que aos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas para o mundo, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aleluia. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor já está nos falando, né, sobre os chamados, e que somos escolhidos, não visto como a sabedoria de Deus, né? O mundo não conheceu a Deus. Então, o mundo não vai conhecer a Deus pela sabedoria dele. O mundo vai conhecer se alguém prega, né? E se não há quem pregue, quem vai ouvir? Quem ouve se não há quem prega? Então, o mundo vai conhecer a Deus através da nossa pregação, né? Daqueles que já conhecem a palavra, daqueles que já estão na palavra, né? Agora, o mundo vai conhecendo a sabedoria de Deus e vai conhecendo a Deus, né? Porque todo aquele que é sábio, né, atende ao chamado de Deus. E olha o que Deus fala, né? Que ele escolheu mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir, aleluia, as sábias. Às vezes a pessoa pensa que é por muita sabedoria humana que vai, né, conseguir alguma coisa. Mas a palavra de Deus não é a sabedoria do homem. Não é lógica humana. Deus não trabalha com lógica humana.
Deus trabalha, aleluia, diferente do homem. Ele sabe agir. Aquele que para o mundo é improvável, Deus chega e aprova e usa na terra. Se Deus quer fazer, se Deus quer agir, quem é que vai impedir? Se for preciso, Deus até mata gente. Ele converte gente para nos dar vitória. Ele faz como Ele quer. Por isso que nós temos que ser dependente dEle para tudo. Nós temos que ter a dependência de Deus. Não sermos dependentes do ser humano, mas dependentes de Deus. Nós somos sim, precisamos uns dos outros. Quem vive aqui neste mundo sozinho? Não é isso que eu estou trazendo, né? Às vezes as pessoas podem entender mal e achar, ela quer dizer que não precisa de ninguém. Não é isso. Mas quando nós nos colocamos na dependência de Deus, Deus ele faz. Ele age em nosso favor. Às vezes as pessoas olham para mim, para você, não dão nada. É uma piabinha no meio dos peixes grandes. Nós somos umas piabinhas no meio dos peixes grandes. Mas para Deus você não é uma piaba. Para Deus você não é um peixinho. Para Deus você é o filho e filha amada do Pai. Às vezes nós estamos, no meio de pessoas que, se pudesse, nem olhava para nós. Mas Deus, ele não vê o homem como a gente vê. Aquele que está lá no mundo, que está, às vezes já matou, já roubou, já fez tantas coisas assim, que aos olhos de Deus é horrível, é pavoroso, né? Aos nossos olhos são pavorosos, mas aos olhos de Deus não é nada para aquele que Ele quer transformar. Nós olhamos e falamos, não tem jeito. Às vezes tem pessoas que olham para outro e falam assim, esse aí não, esse não tem jeito. Esse aí não vai dar para nada. Mas é esse que Deus escolhe. Porque a palavra de Deus ela é loucura para aquele que perece. Deus escolhe as coisas mais vis deste mundo. Aquele que não é, para confundir aquele que diz que é. Aquelas loucas, para confundir aquele que diz que é sábio. Aleluia, né? A sociedade pós-moderna, na qual vivemos, necessita, como nenhuma outra, de ouvir dos impressionantes temas da redenção e das profecias que falam do tempo do fim e da volta de Jesus. Né? Então, essa sociedade pós-moderna precisa ouvir, né? A maioria das pessoas dessa incrédula sociedade não tem maior desejo de ouvir sobre essas coisas do que a sociedade dos dias de Noé, né? Quando Noé estava falando que ia haver o dilúvio, o que é que o povo estava fazendo? Estavam bebendo, se casando, dando-se em casamentos, estava vivendo em um mundo que parece que nunca ia ter fim, que eles iam viver ali eternamente nos belos prazeres da carne. E Noé estava ali, avisando. Foram anos de aviso. E olha só, quantos anos tem as pessoas falando que Jesus vai voltar? E quantos estão descendo à sepultura sem acreditar, sem salvação? Outros estão aqui ainda, que ainda estão endurecendo o coração. Estão como nos dias de Noé. Não querem ouvir. Mas a realidade é que Jesus vai voltar. Um dia ele vai buscar a igreja, aquele que é escolhido, aleluia, aquele que rejeitou o mundo e serviu a Deus. Temos a missão de pregar o evangelho para um mundo que não quer ouvir, mas tal fato não nos isenta
da responsabilidade de adverti-los sobre o fim de que se aproxima, né? Então nós temos essa responsabilidade de advertir, né, o mundo sobre a volta de Cristo. Que ouçam ou que deixam de ouvir, nós temos que pregar. Aleluia! Se somos criticados ou não, temos que pregar. Quando nós cingimos os nossos lombos com esta verdade, aleluia! Quando nós passamos a acreditar de que nós temos que pregar tempo e fora de tempo, independente das críticas ou não críticas, nós vamos fazer. Aleluia! Quantos ouve a gente critica? Ou tantos outros que nem querem ouvir. Mas o que a palavra do Senhor diz é que temos que pregar, né? Que ouçam ou que deixam de ouvir. Noé não desistiu porque o povo não queria. Ele só obedeceu. Então nós temos que obedecer, porque a obediência gera bênção. Aleluia! Temos, né, a missão de pregar o evangelho para o mundo. Não nos isenta dessa responsabilidade sobre o fim, né, que se aproxima. O que torna o evangelho irrelevante para a maioria das pessoas? O que é que torna o evangelho irrelevante para a maioria das pessoas? Porque alguns consideram uma loucura acreditar nele. Por quê? Vamos ver. Para aqueles que estão cegos pela filosofia humanas, né? Os que estão cegos pelas filosofias humanas, pelos prazeres do pecado e pelos interesses materiais que a sociedade consumista propõe, né? Então muitos estão acreditando muito, né, na sociedade. Estão acreditando, né, que vai viver aqui neste mundo fazendo tudo o que quer e que morreu, acabou. Mas você está enganado, meu amigo, minha amiga. Se você pensa assim, né? Morreu, acabou. Não pense assim. Porque Jesus deixou o recado. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Quem é que está falando isso? Sou eu? Não, está escrito na palavra de Deus. Quem não crê está condenado. Condenado ao quê? O que é que uma pessoa condenada, né? Quando um réu está diante do juiz que ele é condenado, o que é que acontece com ele? Ele fica lá preso, sem ver as coisas que está passando aqui fora. Então, quando Jesus fala que quem não crê está condenado, você vai estar condenado a viver uma vida de morte, né? É loucura acreditar na Bíblia. Para essas pessoas é uma loucura acreditar na Bíblia, né? Na religião que elas apresentam e no final dos tempos que ela anuncia. Por que tanta indiferença? Por que há tanta indiferença? O problema não está com a mensagem do Evangelho, mas com aqueles que o professam, né? Então a mensagem ela não muda, a palavra é a mesma, porque a palavra do Senhor está escrito também que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, assim diz o Senhor. Aleluia. Mas o que é que está de errado? Não é na palavra. O que está de errado é em quem prega, né? A forma que nós falamos, a forma que nós pregamos. E também, né, na incredulidade das pessoas acreditar nos belos prazeres da carne e achar que está bom, né? Tá tudo bem, né? Aleluia. Como cristãos precisamos, né? Como cristãos precisamos melhorar nosso diálogo com a sociedade pós-moderna por meio da nossa vida pessoal, né? Então a nossa vida pessoal conta muito, né? O exemplo, o testemunho que nós damos. Às vezes, só pelo testemunho ganhamos pessoas para Jesus. Só através do nosso testemunho. Às vezes não precisa nem falar tanto. Não é por muito falar, né? Um cristão verdadeiro
nunca deixa de comunicar a Cristo, mesmo para a mente mais crítica do mundo, né? Muitos que não professam religião alguma e até mesmo a consideram uma loucura, respeitam as pessoas que vivem aquilo que creem, né? Então nós temos que respeitar. Mesmo nós não professamos a fé, a religião de outros, nós temos que respeitar, né? Um respeitar o outro. A pessoa cristã, né? Autêntica, piedosa, conforme a diligente no serviço de Deus e no cuidado com seus semelhantes, é relevante numa sociedade materialística e egocêntrica como a dos nossos dias. A pessoa dotada de dos dons do Espírito Santo, que exalta o Evangelho de maneira simples, práticas, clara e direta, é de um valor imensurável, né? Então, aquela pessoa que é cheia dos dons do Espírito Santo, né? É uma pessoa, né, de um valor imensurável. Hoje em dia, quem dá testemunho de Cristo, não só por palavra, mas pelo exemplo, é a pessoa mais relevante sobre a terra. Aleluia. Então, uma pessoa que dá um bom testemunho é uma pessoa relevante, né? Tornar um cristianismo real para um parente, um vizinho, um colega de estudo ou de trabalho requer uma entrega tal de nossa vida a Jesus. Sim, isso. Nossa religião nunca fará diferença na vida de ninguém e não passará, aleluia, de uma verdadeira loucura para os descrentes. Tenha uma experiência pessoal com Jesus e faça a diferença na vida de alguém. Deus as abençoe neste propósito. Então, vamos, aleluia, ter uma experiência com Jesus e através disso nós vamos fazer a diferença para a vida de alguém. Aleluia. As escolhas inesperadas é o título da história de hoje. Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar as sábias. Eita glória! Humanamente falando, se fosse pela vontade do ser humano, eu não estaria aqui. Tenho certeza que não estava. Mas Deus é bom. Deus é bom que Ele abriu essa oportunidade para todos que querem. Ele abriu essa oportunidade. Basta crer, confiar, né? Pedir a coragem a Deus. Está aqui, dando a cara, né? Muitas das vezes para as críticas. Mas Deus quer que nós pregamos em tempo e afora de tempo. Eu estou aqui porque Deus é bom e porque é Ele que me sustenta, é Ele que me renova a cada amanhecer. Aleluia! Nós somos seres humanos limitados, fracos muitas das vezes, mas Deus é forte, Deus é bom. Aleluia! Ele renova as nossas forças dia após dia. E por isso que nós temos que ser dependentes dele. Porque se depender do ser humano, nós não vamos chegar. Muitos não chegam a algum lugar. Mas Deus é lindo. Ele abriu, né, deu a sabedoria ao homem para, né, criar celular, redes, né, para poder a palavra dele ser expandida. E Deus é amor. Ele te ama com amor incondicional. Ainda que a tua mãe, essa que te gerou no ventre 9 meses e teve você com dor de parto, mas ela te abandonou, todavia Deus não te abandona, Ele não se esquece de ti. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, com frequência, usa o inesperado para cumprir seus propósitos perfeitos sobre seu plano de atrair a humanidade rebelde
por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, por amor a nós. Paulo escreve: Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. O mundo esperava que a sabedoria divina se parecesse com a nossa força irresistível, mas Jesus veio humilde e gentilmente salvar-nos do pecado e tornou-se para nós a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justo diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Louvado seja Deus! Deus tornou-se um bebê humano que cresceria até a idade adulta, sofreria, morreria e ressuscitaria para nos mostrar o caminho de volta para Ele. O Senhor ama usar meios e pessoas humildes para realizar grandes coisas que jamais alcançaríamos com nossa própria força. Se permitirmos, Ele pode nos usar também. Então vamos nos permitir e deixar Deus nos usar como Ele usou os antepassados. Ele pode nos usar hoje de forma sobrenatural, extraordinária. Que coisas inesperadas você viu Deus fazer? Eu já vi muitas e muitas coisas, muitas. Você se colocará à disposição dele hoje? Olha a pergunta. Eu e você, nós vamos nos colocar? Eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, à tua disposição. Faça a tua vontade e o teu querer na minha vida, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Oremos. Pai amoroso, somos gratos por teus caminhos. Ajuda-nos a seguir-te de perto e a ser usados por ti. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus nos conceda uma quarta-feira abençoada, cheia de realizações. E vamos deixar Deus nos usar. Amém, graças a Deus.